Boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais um sábado, mais uma noite para estudarmos junto a palavra do Senhor. Nós estamos já há alguns sábados, juntos nesse processo de estudarmos a palavra do Senhor, nesta série de lições falando sobre santidade, e sempre é uma alegria, sempre é um prazer de poder receber meus queridos irmãos e amigos, todos aqueles que estão participando conosco, todos aqueles que a cada semana, pelo menos é o meu sentimento que você cria a expectativa que vamos ter mais um tempo de estudarmos a palavra do Senhor. Hoje à noite nós queremos, a lição que vamos estudar, nós queremos estudar com o tema, dons do Espírito. Este é o tema da nossa lição, da 8ª lição. E eu quero convidar meus queridos irmãos, você agora pare um pouco, desligue o seu celular, pegue a sua Bíblia, sente aí com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, e vamos juntos estudar a palavra do Senhor, vamos juntos meditar naquilo que o Senhor tem nesta noite para as nossas vidas. Antes de nós entrarmos na lição, entrarmos no livro, no capítulo, nos pontos que vamos abordar nesta noite, eu te convido a baixar a tua cabeça, fazermos uma oração pedindo que o Espírito Santo venha nesta noite nos abençoar, nos trazer entendimento, compreensão, como vamos estudar dons do Espírito. Então, que o Espírito Santo, que é o doador dos dons, possa nos abençoar e nos fazer compreender a sua palavra, a sua vontade, o seu querer, a fim de que nós possamos confiar no Senhor e desejar ter esta experiência nas nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, nós louvamos o teu nome por mais uma noite, por mais um momento, por mais um tempo que estamos reunidos para estudar a palavra do Senhor. Abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, abençoe esta pessoa que está participando conosco, assistindo esta lição. Que esta lição possa, Deus, nesta noite ser esclarecedora, que ela possa tirar suas dúvidas, possa trazer entendimento, compreensão, e que o Espírito do Senhor venha, Deus, trazer clareza a esta mente, a esse coração que ainda não compreende como funciona essa questão dos dons espirituais e como o Senhor concede, como o Senhor distribui. Nos abençoe nesta noite, Pai. Nós oramos e te louvamos em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito bem, antes de nós entrarmos na nossa lição, como eu faço todos os sábados, todas as lições que estamos iniciando, eu sempre volto um pouco e faço uma breve recapitulação da lição anterior. Na semana passada, na lição que nós estudamos falando sobre libertação do pecado, era a 7ª lição, e um dos primeiros pontos, o texto, nós recordamos o que Jesus falou, que Jesus declarou. Jesus disse que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas Deus quer que sejamos verdadeiramente livres. E quando começa isso, essa libertação, esse momento de nós abandonarmos o pecado e começarmos a caminhar em obediência, em graça, diante de Deus e diante dos homens? A partir do momento que nós convidamos Jesus a entrar nas nossas vidas, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, cremos nele como nosso único e suficiente Salvador,
como nos diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos e nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus, e aí o pecado já não tem mais vitória, já não tem mais, podemos dizer, substância nas nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor nos dá vitória, o Espírito Santo do Senhor, Ele está conosco, Ele nos dá vitória. Amém, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, né, você já se converteu, você já entregou a sua vida a Jesus, agora você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Agora você está caminhando em graça, você está caminhando nessa novidade de vida, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na sua vida, e agora você está congregando, está servindo o Senhor numa igreja, igreja wesleyana e até de uma outra denominação, mas você agora está servindo o Senhor, você é um servo do Senhor. E aí, você vai à igreja e só participa dos cultos, das atividades? Não, o que nós queremos estudar nesta noite é que o Espírito Santo nos concede dons, os dons do Espírito. Muito bem, vamos fazer aquela parte inicial, né? Seguindo alguns protocolos inicial da nossa lição. A 8ª lição foi escrita pela pastora Ariane Batista. O texto que nós vamos estudar é 1 Coríntios 12, do versículo 1 até o versículo 31. Nós não vamos olhar versículo por versículo, porque o tempo não nos permite, mas a nossa lição, esse tempo de estudo da palavra, está baseado nesse texto, né, bíblico, de 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 31. Muito bem. Qual é o nosso versículo-chave? É o versículo 7. 12, 7. Vamos repetir esse versículo. Olha na sua Bíblia aí. Pode ser que a sua Bíblia, a tradução é um pouco diferente da minha, mas a minha diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Mais uma vez, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Amém? Qual é o objetivo da nossa lição? O que nós queremos alcançar nesta noite com o estudo da palavra do Senhor? Tem o propósito de encorajar cada pessoa, cada aluno, né, a desenvolver o dom do Espírito. Qual o dom que você tem? Qual o dom que o Espírito Santo já concedeu para você? Você tem um dom? Durante o momento que nós estivermos estudando, né, o decorrer da lição, que você esteja pensando, meditando. Se você ainda não sabe, peça que o Espírito do Senhor confirme qual o dom que Ele concedeu a você. Todos na igreja devem ter dom para serviço, para servir na obra do Senhor. Nós vamos falar mais sobre isso. E eu quero começar falando o seguinte: às vezes há um certo questionamento, né? Uma falta de compreensão, de entendimento, quando as pessoas às vezes perguntam: dom e talento são a mesma coisa? Dom é uma coisa, talento é outra? Ou ambos, né, são a mesma coisa? Então, o que é um dom, o que é um talento? Muito bem, você já deve ter feito essa pergunta em algum momento, né? Talvez para o seu pastor, para algum irmão. Muito bem, o que é um dom? O dom é uma dádiva ou um benefício concedido pelo Senhor, através do Espírito Santo na sua vida.
para que você possa, e no decorrer da lição você vai aprender mais sobre isso, esse dom seja usado na igreja para o serviço da obra do reino do Senhor. O dom não é um presente para você usufruir, usar, que esse dom vai apenas beneficiar a sua vida. Não é assim que funciona, não é isso que o propósito de o Senhor ter concedido dons à sua igreja. E um talento? O que é um talento? Muito bem, o talento é uma habilidade, né, pessoal que as pessoas, quando nascem, vêm com esse talento, né, com essa habilidade, com essa capacidade de fazer alguma coisa que é nato, ou vem desta pessoa. Por exemplo, uma pessoa que nasce com tem uma voz que tem um potencial para cantar. Imagina que às vezes algumas crianças, e isso a gente pode perceber e pode ver na igreja, na escola, na igreja, talvez lá na sua igreja, você já viu, tem uma criança assim, ou um jovem, uma adolescente, uma pessoa que tem uma habilidade, tem uma voz que ela canta, né? Pode imaginar aqueles que, os tenores, aqueles que cantam ópera, aqueles que cantam uma soprano, né? Uma contralto, essas pessoas que têm uma voz que elas nascem, a pessoa pode até se esforçar, mas não é a mesma coisa, né? Tentando aprender, tentando desenvolver esta capacidade. Uma outra coisa também importante ligado para nós compreendermos sobre essa questão do talento, né? A pessoa que nasce com uma sensibilidade para pintar. Desde cedo ela sabe como combinar as cores, ela sabe como pega um pincel ou pega uma caneta e ela começa a desenhar e ela começa o desenho começa a tomar forma e ela nasce com esta habilidade. Ou podemos também pensar naquelas pessoas que têm um pensamento analítico, que desde cedo esta pessoa ela tem um potencial, uma capacidade para escrever, ou ela tem um potencial para, no caso, para ser um engenheiro, para ser um arquiteto, ela tem habilidade para fazer uma planta, um projeto. Então as pessoas nascem com essa habilidade. E claro, vai aperfeiçoando ao longo da vida, vai desenvolvendo, vai se tornando mais esse talento, né? Um potencial. Muitas dessas pessoas são renomadas, né, mundialmente, mas essas pessoas nasceram com essa capacidade, com essa habilidade. Provavelmente você tem uma habilidade para manualidades, né, para costura, para trabalhar com eletrônicos, né, com madeira. Não sei qual é a sua habilidade. Você pode colocar esta habilidade, esse talento também a serviço do reino do Senhor, a serviço da obra do Senhor. Mas nesta noite o nosso objetivo é estudar sobre dons espirituais, aqueles que são concedidos, aqueles que nos são dados pelo Espírito Santo do Senhor. Muito bem, então vamos olhar o texto da palavra nesta noite. 1 Coríntios capítulo 12, começando com o versículo 1. Em especial eu vou ler os 7 primeiros, melhor dizendo, do 3 ao 7. Apenas esta primeira parte do nosso texto, a fim de que nós possamos discorrer a lição que vamos estudar nesta noite. Muito bem? Pegue a sua Bíblia aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 3 de 1 Coríntios capítulo 12. Diz a palavra: por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha a palavra do Senhor. Se você está prestando atenção na leitura do que diz o texto da palavra, o que o apóstolo Paulo aqui escrevendo à igreja aos Coríntios, ele vai tratando sobre essa questão dos dons. Iniciando, irmãos, a nossa lição, olhando para esse texto aqui, o apóstolo Paulo ele trata, né, do uso dos dons em diferentes livros e passagem no Novo Testamento. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo diz que os dons são graça de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atentem para aquilo que nós estamos estudando nessa noite. Dons é graça de Deus. Você não nasce com isso. Você não tem esta habilidade. Não desenvolve essa habilidade ao longo da vida. É graça de Deus. Diz Romanos. O apóstolo Paulo escreve lá. Mas o apóstolo Paulo ele trata deste assunto, né, de uma forma mais detalhada, mais extensa, né? E ele usa 3 capítulos de Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. No capítulo 12, o apóstolo ele está falando dos dons de forma geral. Mas quando ele chega no capítulo 13, ele fala em especial sobre o amor. O capítulo 13, inclusive, é conhecido na Bíblia como o capítulo do amor. Quando você perguntar para alguém, né, ou alguém perguntar para você, na Bíblia, qual é o capítulo do amor? Você já sabe que é Coríntios 13. Assim como o capítulo da ressurreição. Qual é o capítulo da ressurreição? É 1 Coríntios capítulo 15, onde lá Paulo trata sobre o assunto da ressurreição. Mas já no capítulo 14, o apóstolo Paulo fala de profecia. E ele diz que a profecia é superior às línguas. E o que é que Paulo quer dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, aquele que profetiza é que a profecia não é prever algo que ainda vai acontecer. Não é nesse sentido, é no sentido de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de levar a pessoa a conhecer o ensino do Senhor. Que a revelação de Cristo Jesus, o Deus se revelou, né, a nós através da sua palavra, que é a Bíblia. Então, o apóstolo está tratando sobre esses assuntos. Muito bem, nós vamos entrar agora, vamos ver 4 pontos, né, importantes aqui sobre a questão dons do Espírito. Primeiro ponto é quem distribui os dons. Quem é que distribui os dons? Alguém pode pensar assim, é o pastor da igreja que distribui os dons? Já que ele é o pastor, já que ele é o líder maior na igreja, e ele vai distribuindo os dons. A igreja que tem no seu governo, na sua forma administrativa, né, não tem um sistema de governo onde as decisões são tomadas em assembleias, que é um colegiado. A igreja wesleyana, evangélica wesleyana, as suas decisões são tomadas em assembleia. Aliás, a assembleia é a reunião de maior autoridade, né, para tomar suas decisões. Entre outras coisas, escolhe o pastor ou renova a licença do pastor por mais um período, elege a junta administrativa, o conselho administrativo da igreja e todas as outras funções, todos os outros cargos da igreja. Não é o pastor, mas a igreja onde o pastor que distribui os cargos. Diz, olha irmão, você vai assumir a tesouraria, olha irmão, você vai assumir a secretaria, olha irmão, você vai ser o diácono, olha irmão, você vai ser o diretor de patrimônio e por aí vai. Mas os dons não, dom é graça de Deus.
E graça de Deus é distribuído por quem? Quem é que distribui os dons? E aí nós vamos, olha o que diz na sua Bíblia, versículo 7, né? Diz que os dons são manifestação do Espírito Santo a cada pessoa visando um fim proveitoso. Então é o Espírito Santo que distribui os dons na igreja. É o Espírito do Senhor. Paulo explica aos irmãos de Coríntios, né, de uma forma que eles e que nós pudéssemos entender que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo do Senhor. Então, ele, nesse texto aqui do capítulo 12, ele faz uma comparação, né, com o corpo humano. Ele diz, olha, o corpo humano, ele diz, olha, ele é formado por vários membros. A gente aprende, né, em ciência, né, que o corpo humano ele tem 3 partes, é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Mas a cabeça, ela tem vários outros membros, né? Tem a orelha, tem o nariz, tem a boca e por aí vai. O tronco, né? Tem os braços, tem os dedos e por aí vai, né? Tem e por aí o tronco, né? Tem a parte interna, tem os seus órgãos e por aí vai. Muito bem. Então Paulo está fazendo essa comparação com o corpo de Cristo, dizendo, olha, assim como o corpo tem muitos membros, na igreja, que é o corpo de Cristo, há muitas pessoas e cada uma dessas pessoas constitui um membro deste corpo. Então, na igreja, tem uns que são cabeça, tem outros que são braço, tem outros que são mãos, tem outros que são perna, tem outros que são orelhas, e por aí vai, são muitos os membros, né? E aqui ele está demonstrando como funciona o corpo de Cristo, qual a importância e o lugar de cada indivíduo, como cada indivíduo é importante no corpo de Cristo, como um indivíduo que é um membro, que é uma parte que não cumpre o seu papel, não cumpre a sua responsabilidade como parte desse corpo, o corpo vai sofrer, o corpo vai de alguma maneira sentir. Então são muitos os membros, mas um só corpo. Um só corpo. E esse corpo todo ele é regido pelo Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, irmão, deve ser primeiramente o mais desejado antes de todos os dons. E aqui está em Lucas capítulo 11, versículo 13, o texto diz que o Espírito deve ser o mais desejado antes, né, de todos os dons. Só que tem algumas pessoas que elas estão atrás dos dons. Elas querem os dons, mas elas não querem o Espírito Santo. Ora, a Bíblia diz, no livro de Coríntios, ele diz o seguinte: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Aquele que destruir o santuário de Deus que sois vós, que é sagrado, Deus o destruirá. Você já leu esse texto? 1 Coríntios capítulo 3, você já leu esse texto da palavra? Procure na sua Bíblia, leia na sua Bíblia. Tem muitas pessoas que querem o dom, mas estas pessoas, elas não andam na presença do Senhor em obediência, em retidão. O pecado ainda domina a sua vida, ela ainda não está liberta do pecado, o pecado ainda exerce, né, toda a autoridade e exerce todo o controle da sua vida. E você sabe que o Espírito Santo não vai habitar numa casa feita por mãos de um homem. Onde há impureza, onde há pecado, o Espírito Santo não vai habitar. Então é importante que primeiro você ande na presença do Senhor em obediência, que você sirva ao Senhor de todo o coração, que você
esteja liberto do pecado, porque o propósito de Deus é que você viva, né, verdadeiramente livre do pecado. Nós já estudamos isso na semana passada. O pecado não deve mais fazer parte da sua vida. Ele não deve ter mais nenhum controle nem autoridade sobre a sua vida. Você agora é cheio do Espírito Santo. Nós já estudamos sobre isso. Você foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito está na sua vida. E agora você tem que andar nessa novidade de vida para que o Espírito Santo possa conceder um dom ou distribuir o dom ou os dons na sua vida ou na vida da igreja. Senão não vai fazer. É isso que nós estamos aprendendo na palavra do Senhor. Não podemos receber os dons do Espírito sem antes ter o Espírito de Deus, sem antes ser batizado com o Espírito Santo de Deus, sem antes o Espírito Santo fazer morada nas nossas vidas. Se há pecado, se há transgressão, se há impureza, o Espírito não vai habitar nesse corpo, nesta vida, nesta pessoa. Devemos pedir ao nosso Pai que Ele nos conceda o seu Espírito Santo. Devemos orar: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Então, meus irmãos, quem é que distribui os dons? É o Espírito Santo de Deus. Que você possa desejar primeiramente ter o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho uma pergunta agora para você. Se você já tem o Espírito Santo na sua vida, se você sente que o Espírito Santo habita na sua vida, no seu coração, porque você já passou por todo aquele processo, lembra da escada? Graça preveniente, graça convincente, graça salvadora. Você já subiu os 3 primeiros degraus. Aí você tem a segurança, pelo processo de santificação progressiva, você tem a segurança. Então você está crescendo, embora que tem um momento que você tem que se arrepender porque você pecou, mas é parte do crescimento. Depois você tem a inteira santificação. Depois da inteira santificação, você tem de novo o quê? A segurança. Porque o Espírito testifica que você agora tem o Espírito Santo. O Espírito dá testemunho que você tem o Espírito de Deus. E o crescimento contínuo até a glorificação. Eu estou repetindo o que nós estudamos na lição de número 2 e número 3. Então, meus irmãos, esse é um processo. E aí a pergunta que eu vos faço, né, é: qual é o seu dom espiritual? Que dom espiritual você tem? Você já tem algum dom espiritual? Essa é uma pergunta importante, necessária. Você já sabe qual é o seu dom? É uma pergunta necessária e importante. Mas temos que entender, irmãos, que os dons espirituais, né, dado primeiramente para a igreja, e nós somos apenas administradores desse dom, né? Nós somos mordomos dele. Então, entendamos o seguinte: você se converteu, você agora chegou na igreja, está congregando, aí você recebeu os estudos para ser batizado, foi batizado, você agora já é membro, né? Faz parte da igreja, do corpo de Cristo, você agora já está ali, né, congregando, participando juntamente com os irmãos ali do trabalho do Senhor. E aí o Espírito Santo, você está nessa busca, né, buscando, crescendo, desenvolvendo a sua salvação. E aí o Espírito Santo, né, você foi batizado com o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Aí ele te concedeu o dom. O dom não é para você se sentir grande, como um pavão, né? Sabe o pavão, né? Ou mesmo um peru, o macho, ele levanta uma cauda, a sua cauda atrás para parecer muito grande, infla as suas penas e para parecer grande. Muita gente que recebe um dom fica assim.
como diz na linguagem, né, dos nossos queridos, né, o povo que mora no interior, muitos deles usam uma palavra chamada pávulo. Você agora é um cristão pávulo. Você fica todo tufado, até quando você vai falar, você engrossa a voz, tem uma entonação de voz. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e você se sente muito importante. Eu tenho um dom de profecia, tenho um dom de língua, eu tenho um dom de curar e um dom de interpretar, e por aí vai. E a pessoa fica todo cheia. Meus irmãos, não é isso. Não se engane, não se iluda. O Espírito lhe concedeu o dom para você trabalhar na igreja do Senhor, na obra do Senhor, para você servir ao Senhor, para você se tornar um servo, uma serva do Senhor. Alguém já disse: quem não vive para servir, não serve para viver. Você é um administrador do dom que o Espírito te deu. Você é um mordomo do dom. A igreja precisa de pessoas com sabedoria, né, para liderar. Indivíduos que precisam, tendo esse dom para poder servir a igreja do Senhor. O irmão que tem um dom de socorro, a irmã que tem um dom de misericórdia, os irmãos que têm um dom de serviço, que gostam de ajudar, de cooperar, de servir os outros, de cuidar da casa do Senhor. Meus irmãos, você conhece alguém na igreja que tem prazer de cuidar da casa do Senhor, de limpar a casa do Senhor, as cadeiras, os bancos, né, de limpar os utensílios da casa do Senhor? Você conhece alguém? Eu conheço. Qual é o seu dom? Você está servindo o Senhor de que maneira? Ou você está lá na cadeira, no banco, tufada lá, só: eu tenho um dom espiritual, mas o dom é meu. Você está enganado, você está enganada, não é para isso. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Tem algum dom melhor do que outro? Quem concede o dom? O Espírito Santo. A graça é do Senhor, a dádiva é do Senhor, Ele nos dá o dom. Tem um dom melhor do que o outro? Porque tem umas pessoas que se acham, né, porque tem determinados dons, se acham superior a outras pessoas. Meus irmãos, a palavra diz que os dons são diversos. Olhe na sua Bíblia. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus. Então, os dons são diversos, há diversidade de serviço, há diversidade de realizações, mas o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo. Então, do versículo 8 ao versículo 10, nós temos aqui uma lista de dons. Aí o apóstolo Paulo, ele lista aqui, né? Dom de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecias, discernimento, variedade de língua, interpretação das línguas. O apóstolo Paulo vai fazendo uma lista nesse texto aqui dos dons. Meus queridos irmãos, não há um dom superior ao outro. Não tem um dom melhor do que o outro, superior ao outro. O homem é que faz esta classificação. O homem é que faz essa diferença. É o homem que diz: olha, este é superior, este é inferior, este é melhor, este é inferior. É o homem. O homem, pela sua natureza pecaminosa, ele que classifica, ele que diz quem, e ele se coloca no status, né, superior. Porque diz assim: minha irmãzinha aí, ela tem
um dom de misericórdia. Ela só acode as outras pessoas, se tem alguém enfermo, ela vai lá, se precisa passar a noite no hospital, ela vai lá no hospital, passa a noite com essa pessoa. Mas eu tenho um dom de língua, eu falo em línguas estranhas, eu profetizo, né? E a pessoa se sente superior. Pode-se dizer, né, essa pessoa tem um orgulho espiritual de achar que o seu dom é superior ao outro. Mas na palavra, no estudo da palavra, diz que o Espírito distribui os dons conforme a sua vontade e necessidade, visando um fim proveitoso no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que distribui segundo a necessidade e segundo a sua vontade. Ainda mais, irmãos, porque nós somos muitos membros, mas cada um com função diferente. Cada um com função diferente. Observe lá na igreja, as pessoas não têm a mesma preocupação, as pessoas não têm a mesma percepção das coisas. Tem uma irmã que é mais ligada, que é mais antenada para determinadas coisas. Tem uma que está sentada ali no banco, ela olha lá para a cortina e ela vê que a cortina, talvez o laço está um pouco mais embaixo, ou está um pouco mais em cima, ou está puxado um pouquinho para a direita, ou um pouquinho para a esquerda. Outra olha para o vaso e olha que aquela flor não está na posição certa, que poderia ser diferente. Ou um outro irmão olha para um outro que está lá sentado, meio abatido, meio triste, e ele tem a percepção, ele tem um discernimento de que aquele irmão está passando por alguma luta, alguma dificuldade, alguma necessidade, e ele se achega, ele se aproxima, e ele começa um diálogo, ele começa a apoiar, a confortar, ter uma palavra de esperança para essa pessoa. Há um outro que, pela ausência de um irmão, de uma irmã que faz algum tempo que não vem na igreja, ele sente que esta pessoa, talvez alguma situação está acontecendo, ele liga para essa pessoa, ele vai a esta pessoa, ele visita esta pessoa. Então são variedades, com um fim, com um propósito. É o que diz a palavra do Senhor. E ainda, irmãos, no versículo 19, olhe na sua Bíblia, versículo 19, Paulo alerta: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Cada um com a sua importância para o corpo, a fim de haver cooperação e não divisão. Desta forma, se algum tem falta, todos sofrem, e se um membro tem honra, todos se alegram, diz o versículo 25 e o versículo 26. Então Paulo está falando aqui na variedade, dizendo que todos são importantes, todos são necessários, todos funcionam, ou todos contribuem, ou todos dão sua parcela de ajuda e contribuição para um fim maior, para um propósito maior. É claro que se nós formos examinar na palavra outros dons, né? Deixa eu mencionar aqui outros dons para os irmãos. Por exemplo, o dom de administração. Efésio fala de apostolado, né? Tem discernimento, encorajamento, evangelismo, fé, contribuição. Tem pessoas, irmãos, que têm o dom de contribuir. São pessoas que às vezes têm um pouco mais de recurso e tal, mas elas não são avarentas. Elas contribuem com a obra do Senhor, elas entregam a sua oferta, o seu dízimo, mas além disso elas vão e dão uma outra oferta. Quando elas veem uma necessidade na igreja, elas ofertam. Quando tem um propósito de missões ou de uma necessidade extra na igreja, essas pessoas elas vão e contribuem na obra do Senhor. Tem um coração para ajudar, para cooperar, para ofertar na obra do Senhor. A Bíblia diz que isso é um dom. O Espírito coloca no coração dessas pessoas. Lembra lá em em Atos dos Apóstolos,
que os irmãos vinham e traziam as suas ofertas, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam as ofertas segundo havia necessidade. E a palavra diz que não havia ninguém naquela igreja que tivesse necessidade, porque era atendida a sua necessidade. Amém? Por isso, que mais pessoas se levantem, que o Espírito coloque no coração dessas pessoas. Mas ainda mais, irmãos, tem hospitalidade, intercessão. Olha, um dom que o Senhor coloca aqui, pessoas, elas se colocam na brecha, elas vão orar, elas vão participar com aquele irmão, com aquela irmã que está em angústia, em aflição, em tribulação, elas vão estar ali, lado a lado. Isto é um dom que o Senhor concede de intercessão. Liderança, auxílio social, profecia, pastoreio, pastorear. Será que os vossos pastores têm o dom de pastorear? É um dom que nós temos, foi o Espírito que nos concedeu esse dom. Eu, pastor Edivaldo, pastor Moisés, pastora Lucilene, os outros pastores da igreja wesleyana, é um dom que o Senhor nos deu, o dom de ensino. O dom de ensino, de sabedoria. Então, irmãos, a Bíblia vai listando outros dons. Todos esses dons, quem dá? Espírito Santo. É graça dele. Com que finalidade? Para a obra do Senhor, para o serviço do Senhor. E nós vamos agora entrar no ponto de número 3 da nossa lição. Então nós já vimos, primeiramente, né? Quem distribui o dom é o Espírito Santo. Tem algum dom melhor do que o outro? Não, não tem um dom melhor do que o outro. Todos os dons são importantes, necessários na igreja, na obra do Senhor, no reino do Senhor. Por exemplo, no seu corpo, todos os membros do seu corpo são importantes? Sim, todos são importantes. Aqueles que parecem até menos importantes, e se você pode olhar na sua Bíblia aí, começando com o versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E deixa-me ler só um versículo aqui. Ele diz o seguinte, olha no versículo 14 da vossa Bíblia. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí verso 15 ele diz, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. E aí o apóstolo Paulo vai falando sobre os membros do corpo. Nenhum um membro vai se rebelar contra o outro. Por exemplo, eu quero ir numa direção e os meus olhos vão dizer assim, não, para lá eu não quero ir, é muito feio essa rua, esse bairro, esse lugar. Eu não quero ir não, eu vou fechar o olho e eu não vou obedecer. Não. A minha mente diz para o olho, abre bem o olho, regala bem o olho. Pode ser que tenha uma cobra, pode ser que tenha um perigo, pode ser que tenha uma situação ali de risco, abre bem o olho. Mas chegando no lugar, a minha boca vai dizer, eu vou ficar fechada. O olho disse que não ia abrir, não ia ver para onde nós íamos, eu também não vou falar nada, eu vou ficar calado. Não, irmãos, não funciona assim. Há uma coordenação. Todos são importantes e necessários, né? Diz a palavra do Senhor. Para que servem os dons na igreja? Para que os dons servem na igreja? Versículo 27 ao versículo 31, a Bíblia diz, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. O que é um apóstolo? O que o apóstolo faz? É um líder que lidera outros líderes, o pastor dos pastores, por assim dizer. Aí diz mais, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, ou são todos profetas, ou são todos mestres?
operadores de milagre, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-as todas. Aí o versículo 31 diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, meus irmãos, a palavra diz que o Espírito dá os dons que são diversos, visando o fim proveitoso. Você pode ler Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, que a palavra diz que o Espírito concede o dom para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia diz que o propósito é para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Os dons, meus irmãos, têm o objetivo de fazer o corpo de Cristo crescer, edificar a igreja e fazê-la crescer. É a finalidade do dom, ou dos dons, que o Espírito Santo concede à igreja. Nós não devemos nos enganar, sermos iludidos, né? Algumas falsas doutrinas que fazem uma confusão, uma celeuma com relação a isso, porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus, e a Bíblia diz que em amor. Nesse texto aqui nós aprendemos que todo o corpo deve cooperar para o crescimento individual e coletivo do corpo de Cristo. Cada um com seu dom, o dom que o Espírito Santo concedeu. O dom que o Espírito Santo distribuiu na igreja, para que essa igreja possa crescer, cada pessoa seja edificada, cada pessoa seja fortalecida, cada pessoa seja cuidada, cada pessoa, a igreja tenha a preocupação de poder orientar, de poder pastorear, para poder ajudar esta pessoa no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual. Eu quero avançar um pouco mais e ir para o quarto ponto agora da nossa lição. Então nós, como igreja evangélica wesleyana, nós como wesleyana, em que nós acreditamos? Como é que é o nosso credo, né? A doutrina da igreja? O que é que nós acreditamos com relação a este assunto, dons espirituais, né? No manual da igreja evangélica wesleyana, né, no parágrafo 238, você pode encontrar o que está, esta citação, esse parágrafo lá está. Então, o manual da igreja diz assim: cremos que o dom do Espírito é o Espírito Santo. Por isso eu vos falei há pouco que o Espírito Santo deve ser aquele que nós devemos buscar, desejar antes dos dons. Porque tendo o Espírito Santo nas nossas vidas, ele nos dá o dom, ele nos concede o dom. Se não temos Espírito Santo, não vamos ter dom. Você quer um dom? Tenha o Espírito Santo primeiro. É a lógica. Tendo o Espírito Santo, aí o Espírito vai te conceder o dom que ele entende que é melhor para você. Para quê? Para que você possa servir a igreja do Senhor, para que você possa servir o corpo de Cristo, para que você possa cooperar na obra do Senhor, para que a igreja seja edificada e a igreja cresça. E que ele, irmãos, deve ser o mais desejado que todos os dons do Espírito. Que ele, na sua sabedoria, né, confere aos membros individuais da igreja para capacitá-los propriamente a cumprir as suas funções como membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele vai conceder sabedoria e vai capacitar esta pessoa para cumprir as suas funções
como membro do corpo de Cristo Jesus. Os dons do Espírito Santo, irmãos, embora nem sempre são identificáveis, né, com as habilidades naturais que cada um nasce, como eu já vos falei, mas funciona através delas para a edificação da igreja como um todo. Se você nasceu com uma habilidade para cantar, uma habilidade para tocar um instrumento, né? O Ministério de Louvor, o grupo de louvor, não pode fazer parte do Ministério de Louvor se a pessoa não sabe o instrumento, não toca um instrumento, não toca um teclado, não toca uma guitarra, um violão, um baixo, um violino, uma bateria. Se ele não toca nenhum instrumento, de repente ele tem uma voz que pode cantar. Então você nasceu com essa habilidade, mas o Espírito Santo vai capacitar e você vai aperfeiçoar e vai te dar o dom para que você possa usar esse dom para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. Deve-se exercer estes dons, né, em amor sob a administração do Senhor na igreja. Coríntios 13, ele diz o seguinte, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todas as ciências, se não tiver amor, não tem sentido. É como bater um sino. O apóstolo Paulo, ele diz que é necessário fazer tudo isso em amor. Então, como parte da igreja, nós entendemos que o dom que você tem, que você vai colocar a serviço do Senhor, faça esse trabalho, dedique-se em amor, sirva seu irmão em amor, sirva a igreja do Senhor em amor, sirva a sua liderança em amor, sirva o irmão mais humilde, mais simples, em amor. Não faça por obrigação, não faça forçado, não faça porque senão as pessoas vão ficar lhe cobrando. Faça porque você tem amor, você tem alegria no seu coração para servir, para trabalhar na obra do Senhor. Faça desta maneira. Já pensou alguém exercendo um dom que está com uma cara sempre fechada, sempre chateado, sempre aborrecido? Imagina o diácono que está na porta da igreja, recepcionando as pessoas, e aí ele está chateado, está aborrecido, e as pessoas vão cumprimentar, e ele está com uma cara sisuda, assim, de raiva, e ele não cumprimenta as pessoas, ele não recebe as pessoas direito, ele não abraça as pessoas. Como é que essas pessoas vão se sentir, principalmente aquelas que estão visitando a igreja, que não fazem parte daquele corpo? Como, irmãos? Me permita fazer aqui uma brincadeira. Não chupe um limão e vá depois para a igreja, né, com aquela cara feia, porque chupou um limão e aí com uma cara azeda. Não, vá à casa do Senhor com alegria. Olha o que diz o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tenha alegria no seu coração de chegar na casa do Senhor e receba os seus irmãos. Faça o trabalho do Senhor em amor, servindo o Senhor com todo o seu coração. E completando esta parte, o valor relativo dos dons do Espírito deve ser testado pela a sua utilidade na igreja e não pelo êxtase produzido nos que os recebem. As pessoas que recebem o dom de língua, né, são consideradas, né, as línguas estáticas. Aí a pessoa fica cheia do Espírito Santo e começa a falar em línguas, mas terminou aquela reunião, aquela atividade, volta para sua casa, volta para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, e aí trata mal a esposa, trata mal o esposo, trata mal o filho, trata mal a filha, e não se dá com os vizinhos. No ambiente de trabalho, as pessoas não gostam dessa pessoa, mas ele tem o Espírito Santo, ele se declara, ele diz que fala em línguas.
ele profetiza, ele tem o dom de curar, mas ele não tem uma vida, né, que dá testemunho de uma vida transformada, de um novo homem, uma nova mulher, cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que é como aquele ditado antigo, é como espinha na garganta. Ninguém consegue tragar. Tem muitos crentes assim, que é como uma espécie de espinho de garganta. É difícil, porque tem uma espiritualidade superficial, só a casca. Olha, Jesus, ele exorta e fala de maneira dura aos fariseus disse aos fariseus que eles eram como sepulcros caiados. Jesus os chama de hipócritas. Por fora ela quer a capa, aquela coisa bonita, mas por dentro só podridão. Olha, um sepulcro só tem coisas, né? Osso velho, roupa velha, cabelo, só tem essas coisas. Mas por fora é bonito, é bem adornado, tem flores, é pintado, tem mármore, tem aqueles adornos todos, mas por dentro... Então Jesus diz que os fariseus eram assim. Sabe, tem muitos crentes que são assim. Tem muitas pessoas que se dizem, né, cheios do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, profetizarem, mas são desta maneira. E aí, o ensino da palavra que nos fala que a utilidade na igreja, a função na igreja é que deve ser, né, o teste, não o êxtase, não aquele momento de oração, não aquele momento que a pessoa, né, muda de voz e muda o comportamento, a atitude. Não. Para completar, meus queridos irmãos, a nossa lição nesta noite, Wesley levanta uma distinção muito importante. Ele fala sobre isso. E é oportuno observar que, assim, desde o início da igreja, a igreja ainda estava engatinhando, e o Senhor já distribuiu os dons a esta igreja, a igreja de Coríntios e outras igrejas que a Bíblia fala que receberam os dons. Mas Deus repartiu esses dons, né, de maneira cuidadosa. E aí a palavra que nós lemos há pouco diz: eram todos profetas? Falavam, eram todos operadores de milagres? Todos tinham o dom de curar? Falavam todos outras línguas? Paulo diz: de modo nenhum. Né? De modo nenhum. E o Senhor distribuiu para um fim mais elevado, um propósito sublime, né? Não era apenas para simples posse do dom, que a pessoa tivesse o dom. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. O dom foi dado pelo Espírito Santo àquele irmão, àquela irmã, àquela pessoa que era membro do corpo de Cristo. Para o crescimento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para o fortalecimento e o avanço da obra no reino de Deus. Este é o desejo de Deus para toda a igreja. Que a igreja tenha o Espírito Santo, mas que a igreja esteja crescendo, haja unidade, as pessoas na igreja, elas vivam em amor, em cooperação, em apoio, em ajuda, como o corpo de Cristo, crescendo, avançando para o avanço do reino de Deus. Meus queridos irmãos, que o Senhor te abençoe nesta noite. Tu tens um dom. Você sabe qual é o dom que você tem? Eu sei qual é os dons. Eu tenho dons. Eu tenho mais de um dom. Eu não tenho um dom de língua, não falo línguas estranhas. Mas eu tenho outros dons. Aí eu faço um desafio à igreja, né? Você sabe qual é o dom que o seu pastor tem?
Você sabe qual é o dom que você tem, que o Espírito deu esse dom para você? Olha, os meus dons eu tenho colocado a serviço da obra da igreja do Senhor. Você tem colocado os seus dons a serviço da obra do Senhor? Ou você tem eles só para você? Você guarda como é de estimação, só para mim? É para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento do reino de Deus. Então eu quero te convidar a orar nesse momento. Enquanto estamos orando, se você não sabe qual é o dom, se você não tem certeza, peça que o Espírito Santo confirme no seu coração. E aí, quando nós voltarmos a congregar de forma presencial, você procure o seu pastor e diga: pastor, o Espírito falou comigo e o Espírito me confirmou que eu tenho esse dom. Ele me concedeu esse dom. E eu quero colocar a serviço da obra, do reino do Senhor, para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor, eu quero glorificar o Teu nome nesta noite, pela Tua palavra, por esse momento de estudarmos a palavra do Senhor, estudarmos o dom, ou os dons espirituais. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, ó Espírito Santo, confirma no seu coração qual é o dom que ele tem, que ela tem, e que ela possa colocar a serviço da obra do reino do Senhor. Graças te dou pela tua palavra e pelos dons que o Senhor me deu e pelos dons que o Senhor concedeu aos meus irmãos pastores, aos meus irmãos líderes da igreja, aos meus irmãos diáconos, meus irmãos que cuidam da casa do Senhor, que cuidam da obra do Senhor, que cuidam do irmão, que cuidam de uma irmã, que socorre um, que socorre o outro, que tem misericórdia de um, que tem misericórdia de outro, que consegue compartilhar aquilo que tem com outras pessoas. Graças te dou por esse meu irmão, por essa minha irmã. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar esta classe nesta noite tomando o meu chá, né? Tomando o meu chá aqui com a minha caneca. Vou segurar um pouco mais aqui, que os irmãos possam identificar quantos anos esta caneca tem. Alguém da igreja descobrir quantos anos esta caneca tem, eu vou ter que dar um presente para você. Então, e com aqui o meu biscoitinho, que toda aula eu tenho ele aqui para completar a minha lição, a nossa lição que estamos estudando a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, obrigado por esse tempo, obrigado por você permanecer conosco. Esse tempo que nós estudamos a palavra é 1 hora de estudo da palavra. E que Deus te abençoe, que Deus realmente abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar. Que o Senhor guarde e proteja a tua vida e o teu lar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, seja comigo, seja com a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja com você, meu amigo, minha amiga, que nesta noite está conosco aqui participando do estudo da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Amém, Jesus. Que a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida. Amém, Jesus.